Muito bem, amigos, estamos de volta. Vamos dar sequência, então, continuidade à nossa matéria de Direito Penal, Teoria Geral do Delito, terceiro elemento do crime, culpabilidade, segunda fase, onde estamos trabalhando os elementos e as excludentes. Estamos falando da imputabilidade e a sua excludente, que é a dirimente, a sua inimputabilidade. Segunda causa, a primeira nós já vimos, é a menoridade penal. Letra B, inimputabilidade por doença mental. Está lá no artigo 26, O artigo 26, se vocês pegarem aí, vocês vão ver onde ele diz. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental, então doença mental é uma chave para o inimputável. Essa doença mental que vocês estão vendo, ela tem que ser analisada, meus amigos, em sentido amplo, certo? Ela tem que ser analisada em sentido amplo. Ou seja, aqui entra também, para que vocês entendam, o alcoolismo, ou seja, a questão que envolve o alcoólatra, e também adentra a toxomania. Estou falando daquelas pessoas que são dependentes, seja do álcool, seja de entorpecentes. Também pessoas que têm realmente a doença mental, como transtornos de espectro, questão envolvendo psicopatias, oligofrenias, tudo isso, síndromes, adentram na questão que envolve a doença mental, certo? Lembrando também, pessoal, essa doença mental, ela pode ser permanente ou transitória. Permanente ou transitória. Suponhamos que o indivíduo tenha um delírio febril. Certo? O delírio febril, ele é transitório, mas se em virtude dele o sujeito acabou praticando um fato típico e ilícito, ele vai ser inimputável também. Ou seja, é irrelevante se é uma doença mental já que se prolonga no tempo ou se ela é, por um período apenas, se ela tem característica transitória. Outra questão importante, muita gente não se dá conta, mas isso é importante, não precisa emanar, isso aqui é importante se cair em prova, já pensou? Não precisa emanar de enfermidade mental. Pô, professor, agora eu não entendi. Agora ficou meio obscura a coisa. Deixa eu ver se eu estou bem de bateria aqui. Ei, som, tô bem. Tô bem na fita. Professor, agora eu não entendi. Como assim não precisa de vir de enfermidade mental? Se fala em doença mental.
Amigos, o que interessa é que atinja a mente. Nem tudo que atinge a mente é oriundo da mente, certo? Os surtos de tifoide, tá? A chamada febre tifoide, ela não vem do cérebro, mas ela gera um surto psicótico. Ou seja, a doença que não é oriunda da mente, atingiu a mente. Nesse caso, se o indivíduo, em virtude desse surto, cometer um fato típico ilícito, ele deve ser absolvido pela inimputabilidade. Outro exemplo, casos específicos de pneumonia geram delírios. Se houver delírios, pessoal, havendo delírios, vejam, surgiu em virtude de uma infecção pulmonar, na maioria das vezes, pulmonar, pneumonia, né? Mas atingiu a mente, gerando delírios. E se em virtude desses delírios o indivíduo acha que está sendo perseguido e mata alguém, ele pode ter aqui a sua absolvição pela inimputabilidade. Doença mental? Sim, transitória, mas a sua origem não é de uma enfermidade mental. Se deram conta disso? O importante é a doença mental ter essa característica. Mais um detalhe importante aqui, pessoal, que vocês têm que cuidar. Os chamados intervalos de lucidez. Intervalos de lucidez, pessoal. Ou seja, o indivíduo tem uma doença mental, mas ele oscila entre momentos sóbrios e momentos que ele não compreende o que está fazendo, que está no auge do seu déficit em virtude da doença. Nesses casos, como funciona? Nós precisamos saber a situação do indivíduo no momento da sua conduta, no momento da ação ou da omissão. Se nesse momento ele experimenta um momento lúcido, ele é imputável. Se nesse período mostra que ele não estava gozando de um momento de lucidez, fica claro que ele é inimputável. Se deram conta disso? Muito bem. Tudo isso é para mostrar o que, pessoal? Que não basta um indivíduo ter essa doença mental, ser um esquizofrênico, um oligofrênico, estar amparado por uma depressão, um transtorno bipolar. Isso não basta. Não basta, amigos, ter um delírio febril, um surto de tifoide, um delírio de pneumonia. Isso não basta. É preciso que ao tempo da ação ou omissão, ele não tenha a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. Então, o que isso quer dizer? Pode um depressivo vir a ser condenado criminalmente? Pode, porque esse depressivo ele pode ser considerado imputável. Basta o que embora ele tenha a doença mental, ficou provado por perícia que ele tinha capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. Lembrem que o critério de inimputabilidade é o mas é também psicológico, biopsicológico. É preciso os dois. Se deram conta? A doença mental é um caso de inimputabilidade? É um caso, mas ela não é isolada, não é apenas ela. É preciso também o critério psicológico. Tenho certeza que os senhores não vão errar
uma questão desse estilo. Dando sequência, a gente sai agora da letra B. Entramos na terceira causa de inimputabilidade. Inimputabilidade por desenvolvimento mental incompleto. Está aqui. Desenvolvimento mental incompleto. Bom, pessoal, o desenvolvimento mental incompleto, ele vale aqui, ou pelo menos o legislador trouxe aqui, para duas pessoas. Ele trouxe para os menores de 18 anos e para os silvícolas. Aqui está. Menores de 18 anos e silvícolas. Para os menores de 18 anos, é inócuo. Por quê? Porque para eles nós já temos um dispositivo próprio. Nós já temos o artigo 27 do Código Penal. Então, para eles é inócuo. Sobrou silvícolas. Quem são os silvícolas? Vocês vão dizer, são os índios. E vocês têm razão. Os índios são os silvícolas. Alguém vai dizer para mim, professor, me parece um quanto preconceituosa a tua afirmação de que os índios possuem desenvolvimento mental incompleto. Pois é, pessoal, é que tu precisa entender, tá? E quando eu digo tu, não estou falando no geral, eu estou falando para ti, o Nutella, tá? Aquele que o mundo é quadrado da janela do apartamento que tu empina a pipa na sacada. O silvícola não é só aquele que é teu vizinho na fila do Zafari. Eu não estou falando desse. Estão entendendo? Eu estou falando do fronteiriço. Eu estou falando daquele silvícola que não é adaptado à sociedade, que não dispõe desse conhecimento que nós temos da cidade. Não é esse índio habitualizado, civilizado, e também não é o índio politizado, mesmo que tenha o beição aquele. Não é esse. Estou falando daqueles índios que desconhecem as regras do nosso dia a dia. Existem? Claro que existem. Certo? Então, o que nós temos? Nós vamos ter aqui 3 situações para esse silvícola, para o desenvolvimento mental incompleto. Deixando bem claro que o que nos importa agora é ele, é o silvícola. Eu só acho que eu preciso fazer uma coisa antes, pelo que eu percebi aqui. Já fiz uma vez aqui para vocês, foi rápido, agora serei rápido de novo. Tirinho curto. Abrir. Só botar um pincelzinho aqui, né? Uma tinta.
Pronto. É que nem trocar pneu de Fórmula 1. Vamos pôr ali então as hipóteses, pessoal. Primeira hipótese, tá? Silvícola totalmente adaptado. Silvícola fronteiriço. Silvícola fronteiriço aqui, senhores, não quer dizer que é um silvícola que mora na fronteira. É apenas aquele que não está nem totalmente adaptado, nem totalmente inadaptado. Ele tem lampejos, ele é um meio termo, certo? E agora, o silvícola totalmente inadaptado. Como é que fica a situação de cada um deles, tá? É isso que a gente tem que cuidar aqui, é isso que nos importa agora. Bom, o silvícola totalmente adaptado, é óbvio, amigos, que ele vai ser imputável. E por que ele vai ser imputável? Porque o desenvolvimento mental dele não é incompleto. O desenvolvimento mental dele é completo. É preenchido. Aqui está. Ele sabe como funcionam as regras sociais, tanto que ele convive em sociedade. É o teu vizinho do Zafari, é o teu vizinho de mercado. Eu não sei se o Zafari é só aqui do Rio Grande do Sul, por isso que eu preferi esclarecer. Zafari é um supermercado bem conhecido e famoso na região sul do país. Desenvolvimento mental completo. O silvícola fronteiriço. O fronteiriço, né, pessoal, é aquele que tem alguns conhecimentos, mas não tem outros. Esse aqui a gente vai chamar de semi-imputável. Surgiu algo que a gente não tinha falado ainda, não é? Surgiu aqui a figura da semi-imputabilidade. Nós não tínhamos falado ainda sobre isso, então está aqui, semi-imputável. Já adianto, pessoal, o semi-imputável é um imputável com ressalvas, tá? Nós vamos estudar ele melhor. Imputável com ressalvas. Está aqui. Ok? E o silvícola totalmente inimputável, aquele que ficou sempre, amigos, à margem da sociedade. Se ele vê o homem branco, né, que nem eles chamam, ele o vê como um inimigo, ou ele não sabe do que se trata, que espécie que é. Existem ONGs, inclusive, que buscam dar um tipo de suporte para esses silvícolas. Bom, esse, com certeza, a gente entra, coloca ele como inimputável. Inimputável porque ele tem o desenvolvimento mental incompleto. Então, o que dá para dizer aqui? O que a gente pode dizer aqui de verdade, pessoal?
a gente pode dizer que, na verdade, o desenvolvimento incompleto se refere a esse cara aqui, ó, ao silvícola totalmente inadaptado, aquele que não está adaptado à sociedade. Agora, também é importante lembrar que vale o que eu falei para a doença mental. Não basta ter doença mental, não basta ser um silvícola inadaptado. Se ficar provado por perícia que essas pessoas sabiam do caráter ilícito do fato no momento da conduta, tinham capacidade de autodeterminação, essas pessoas são imputáveis, mesmo que seja esse cara aqui. Se deram conta? Cuidado com essa estrutura. Quarta, penúltima causa de inimputabilidade. Letra D, inimputabilidade por desenvolvimento mental retardado. Desenvolvimento mental retardado. Primeiro a gente tem que entender o que é isso, né, pessoal? O que seria... Vou pegar... O que seria o desenvolvimento mental retardado? É aquele indivíduo que tem a sua idade mental que não bate com a sua idade cronológica. Geralmente, né, óbvio, a sua idade mental, ela é menor do que sua idade cronológica. Então vamos por aqui. Certo? Identidade mental menor que identidade cronológica. Bom, o que acontece nesses casos, tá? Também, óbvio, é preciso de uma perícia, né? Mas nós podemos ter como exemplos nessas situações os chamados idiotas, imbecis e etc. Quem já estudou medicina legal, ou quem é do ramo da psicologia, da psiquiatria, da medicina, da saúde em geral, e principalmente da saúde mental, sabe que nessas situações, o que vocês estão vendo aqui não são meramente insultos. Não. O que nós temos aqui são verdadeiros retardos mentais. Aliás, quando forem discutir, brigar com alguém, não chame a pessoa de imbecil. Chama de idiota, é pior. O imbecil tem o QI, coeficiente de inteligência, bem abaixo, mas o idiota é praticamente nulo, é nulo total. Certo? O fato é que essas pessoas, amigos, elas têm um desenvolvimento mental retardado, como eu disse a vocês. Geralmente fica fácil de constatar a inimputabilidade dessas pessoas. Não é difícil perceber. Porque o idiota e o imbecil, eles, obviamente, no momento que eles são portadores desses retardos, eles não vão ter condições de compreender o caráter ilícito do fato
e de determinar de acordo com esse entendimento. Não tem como, certo? Agora, vocês precisam entender uma coisa. Embora esses aqui sejam praticamente inimputáveis de forma automática, nós temos esse cara aqui, ó. Nós temos a figura do surdo-mudo. O surdo-mudo, pessoal, como é que fica a situação dele? Por quê? Porque o surdo-mudo, não raras as vezes, tá? Eles também têm o desenvolvimento mental retardado, principalmente quando eles nascem assim. Eles não conseguem acompanhar a própria idade cronológica deles. Mas aqui, eles não são, olhem bem, não são automaticamente inimputáveis. Eles não são automaticamente inimputáveis. É preciso aí sim, em cada caso concreto, auferir. Por exemplo, se no tempo da ação-omissão, presta atenção que eu vou falar, se no tempo da ação-omissão eles eram inteiramente capazes de compreender o caráter ilícito do fato, de ter autodeterminação, é evidente, meus caros, que eles serão imputáveis. Se no tempo da ação-omissão se perceber que eles tinham um pouco de capacidade, mas não é completa da forma que as outras pessoas têm, a gente já viu, é a mesma questão dos silvícolas, eles serão semi-imputáveis, que é um imputável com ressalvas, certo? É um imputável com algumas ressalvas. Mas se ao tempo da ação ou omissão eles não tiverem nenhuma consciência do caráter ilícito do fato, não conseguirem se autodeterminar, aí, meus amigos, a gente diz que eles são inimputáveis, porque preenche o critério biopsicológico. Certo? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Eu deveria entrar na quinta causa de inimputabilidade. Na quinta causa. Só que a gente vai deixar esse item 5 suspenso. Por que a gente vai deixar esse item 5 suspenso? Porque eu preciso falar de algumas coisinhas antes da quinta causa de inimputabilidade. Então, embora o 5 vai faltar um item, eu vou entrar no item 6. E vocês vão entender o porquê. O item 6, prezados, é relacionado a perícia médica. Perícia médica. Bom, das 4 que a gente já viu, 3 precisam de perícia. Uma não precisa de perícia. Ok? A que não precisa, a menoridade. A menoridade se dá lá, como diz, né, o Código de Processo Penal. O artigo diz que a prova do estado da pessoa pode se dar por qualquer documento hábil, né? A súmula, inclusive, do STJ, nós vimos isso, súmula 74. Mas a doença mental, tu não consegue oferir de olho, e nem o juiz analisando os fatos. O desenvolvimento mental incompleto do silvícola, tu não consegue também ver de ouvido. Olhando assim, tem um silvícola. Não. O mesmo vale para o desenvolvimento mental retardado. Do mesmo jeito, não tem como saber o nível. Nesses 3 casos, exige-se perícia médica. Então, nós vamos ter que botar aqui.
Perícia médica para quê? Para doença mental, para o desenvolvimento mental incompleto, e para o desenvolvimento mental retardado. Esses três exigem perícia médica. Por quê? Porque a perícia médica, meus amigos, vai analisar a parte biológica. Então aqui, ó, perito analisa parte biológica. Por consequência, o juiz, o magistrado, ele vai analisar a parte psicológica. Certo? Isso aqui que nós temos é um meio legal de prova, certo? Isso é um meio legal de prova. Agora, detalhes importantes sobre isso, tá? Alguns detalhes importantes, pessoal. A única forma que existe de provar inimputabilidade por doença mental, por desenvolvimento mental incompleto, por desenvolvimento mental retardado, é através da perícia, certo? Somente a perícia. O que acontece? Ué? Meus amigos, o que acontece? Não é o juiz que vai dizer que uma pessoa tem uma doença mental, tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Quem diz isso é o perito médico. O juiz vai se limitar ao psicológico, vai se limitar a dizer se ao tempo da ação ou omissão ele tinha capacidade de compreender o caráter lícito do fato. Aí que está o detalhe. Aí que está o detalhe. De qualquer maneira, certo? O juiz tem uma característica. O juiz, ele é o peritum peritorum. Vamos pôr aqui. Peritum peritorum. Isso quer dizer que ele é o perito dos peritos. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso não é o próprio juiz. Quem diz isso é a lei. Quem diz isso é o Código de Processo Penal, no artigo 182. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo que tu vem bem. Vamos dar uma olhadinha no 182. Fala sobre os laudos, né, a prova pericial. E o que o 182 diz? Vou botar lá para cima. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Alguém vai dizer assim, mas professor, peraí que agora eu não entendi. Me explica essa situação. Esses casos de inimputabilidade, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, exigem prova pericial.
porque é o meio de prova da imputabilidade. Mas quem tem que fazer é o perito. Mas o peritum peritorum é o juiz, é o perito dos peritos. E ele pode rejeitar a perícia. Então, para que a perícia? Cuidado. Em nenhum momento eu falei, e cuidado se cai isso em prova, em nenhum momento eu disse, pessoal, que o juiz pode substituir ele, a sua vontade, pelo laudo. Vejam que ali diz o quê? Ele pode aceitar o laudo, e se aceitar está resolvido, e ele pode rejeitar o laudo. Mas está dizendo ali que se ele rejeitar o laudo, ele vai impor a vontade dele? A decisão dele? Não. Ele pode submeter o réu a nova perícia. Por isso que ele é o perito dos peritos. Se ele discordar da perícia, ele pode submeter a uma nova, mas ele não pode substituir o perito. O juiz é um sujeito processual, o perito é um serventuário da justiça. Não é possível confundir essas espécies de sujeitos. Se deram conta? Bom, disso tudo, pessoal, existe um exame, né? Um exame pericial, que é chamado de exame de insanidade mental do acusado, para oferir essas situações. Vamos pôr aqui embaixo. Exame de insanidade mental. Aí a gente tem que continuar no CPP e pegar o artigo 149. Porque muitos vão dizer assim, professor, mas que coisa fácil, que barbada. É só o indivíduo chegar então e dizer, eu sou inimputável, eu sou louco. E o juiz então pode aceitar? Não. Para se instaurar esse incidente é preciso, amigos, que haja o quê? Dúvidas e suspeitas fundadas. O 149 vai dizer isso para nós. Vamos olhar lá. Vocês vão entender bem. 149. Aqui é a cadeia de custódia, né? Novidades aí. Ó, da insanidade mental do acusado. Aqui está. Da insanidade mental do acusado. Quando houver dúvidas sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício quer dizer o quê? Pela sua própria iniciativa, sem que ninguém tenha provocado-o, ou a requerimento do MP, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. Está aqui. É isso que vai determinar a imputabilidade ou inimputabilidade do agente. Agora, o que já andou caindo sobre isso? Que eu gostaria que os senhores cuidassem e prestassem bastante atenção. Seguinte, pessoal, pode, por exemplo, o réu ser submetido ao exame de insanidade mental contra a sua vontade? Já caiu em prova. Uma enxurrada de alunos, uma enxurrada de candidatos já respondeu que sim. Já respondeu que sim. Sabe por que motivo? Porque isso seria favorável ao acusado. Ou seja, não seria produzir prova contra ele. Se fosse para produzir prova contra ele, tudo bem. Mas como é algo que o favorece, pode. Está errado, pessoal. Exatamente por ser algo favorável a ele, certo? É que não pode. Só pode se ele requerer, certo? Ele não pode ser submetido contrário à sua vontade. O MP pode requerer e o juiz conceder? Pode, mas o réu precisa concordar, se submeter.
necessariamente. Ok? Como é algo vantajoso a ele, o único interessado é ele. Então tem que ser um ato voluntário do réu, voluntário do acusado. Pegaram? Muito bem. Vencido o item 6, eu sei que existe um pontinho lá do item 5, que nós teremos que falar ainda, mas a gente tem que entrar agora então no item número 7. Item número 7. O item número 7, meus amigos, fala sobre os efeitos da inimputabilidade. Efeitos da inimputabilidade. Qual é o efeito da inimputabilidade no fim das contas? Bom, prezados, o efeito vai depender de qual espécie. Lembrando das espécies: menoridade, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, embriaguez, completa acidental. Bom, essa última nós não vimos ainda, então não é o momento de falar dela. Xizinho. Deixamos ela de lado. Os menores de 18 anos, nós vamos ter a lei 8.069 de 90, que é o ECA. Os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente é que serão aplicados. Ali estão. Agora, os demais, eles serão julgados pela justiça comum. Vejam que interessante, pessoal. O doente mental, quem tem desenvolvimento mental incompleto, quem tem desenvolvimento mental retardado, eles vão ser processados criminalmente, mas eles não podem ser condenados. Se ficar reconhecido todos os elementos que eles foram responsáveis, será aplicado a eles, amigos, aquilo que a gente chama de medida de segurança. Medida de segurança, que dependendo do grau de periculosidade, poderá ser desde internação em hospital psiquiátrico forense, até mais branda, que é um tratamento ambulatorial. Vejam, os inimputáveis, então, reafirmando o que eu falei no início das aulas, eles não podem ser condenados. Essas pessoas aqui, pessoal, elas serão absolvidas. Mas tem uma carga condenatória, porque elas vão ter que se submeter a alguma coisa. Por isso que elas são conhecidas também, essa decisão aqui, que absolve o inimputável, mas aplica a medida de segurança, internação, tratamento ambulatorial,
São conhecidas também, prezados, como absolvição imprópria. Absolvição imprópria. Porque nesses casos, a culpabilidade fala do juízo de reprovabilidade. Nós vamos substitui o juízo de reprovabilidade por um juízo de periculosidade. Aqui é periculosidade que nós vamos ter, certo? Se nós pegar o CPP e nós formos lá para o artigo 386, parágrafo único, inciso 3, botamos aqui, ó. Vocês vão ver que é bem claro ao dizer: na sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, por um réu em liberdade, ora cessará as medidas cautelares, e o 3, aplicará medida de segurança se cabível. Essa medida de segurança que está aqui é quando o juiz reconhecer na sentença que no momento da conduta o indivíduo tinha uma doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado e não podia compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Certinho? Vencemos então também aqui os efeitos da imputabilidade que eu coloquei como item 7, mas ainda nós estamos, ali no calcanhar do item 5, certo? Bom, temos que seguir, mas agora é a hora de dar aquela descansada, aquela relaxada, tomar um cafezinho, um chazinho, e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal, aguardo vocês, até mais, tchau, tchau.